Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé e edificação. Quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está no Salmo de número 116, no versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Provavelmente você já pensou o que nós ganhamos ou o que eu ganho em servir a Deus, em crer em Deus. O que isso vai beneficiar a minha vida? É uma pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmo ou até mesmo para um missionário, um pastor ou alguma pessoa religiosa. Esses 3 versos que está aqui no verso de número 8, nos mostra o muito que nós podemos receber de Deus, servindo a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. A primeira coisa que ele diz aqui no verso 8, pois livraste da morte a minha alma. Provavelmente você possa entender esse texto de algum livramento de morte, de algum acidente ou algo pior. Mas o que o salmista está compartilhando conosco é a salvação pela fé. Ou seja, Deus nos livra da morte eterna, dando-nos a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Quando ele diz, pois livraste da morte a minha alma, ele está dizendo que ele está nos perdoando de todos os nossos pecados. Ele está dizendo que nenhuma condenação há para todos aqueles que nele crê, que serve a ele de todo o coração. Então, é bem claro que a primeira coisa que nós temos quando nós buscamos crer e servir a Deus é a salvação pela fé. Nós já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É por isso que ele diz, pois livraste da morte a minha alma. A salvação pela fé. A segunda coisa que ele diz, das lágrimas os meus olhos. Se nós vivemos no pecado, para o pecado, nós não entendemos o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza. Mas quando nós cremos em Deus e servimos a Ele de todo o nosso coração, nós compreendemos que o sofrimento faz parte da nossa vida e com Ele, ou seja, servindo a Ele, ou Ele vai tirar todo o sofrimento, ou Ele vai nos dar força para passar pelo sofrimento. E quando Ele diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é porque Ele está dizendo, há algo melhor para você. Em Apocalipse fala que lá na glória não há dor, não há choro, não há sofrimento, porque todas as coisas já passaram e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, todo esse sofrimento que nós passamos, todas as lágrimas, todo o choro vai se passar, porque Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo, é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza em toda e qualquer situação. Ele não prometeu que nós teríamos vida boa neste mundo. Pelo contrário, Jesus ele diz, vocês vão ter aflições. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Ele é a nossa alegria.
e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a terceira e última coisa que ele diz, da queda os meus pés. Aqui você pode interpretar ou enxergar ou tentar compreender de duas formas. Seja o livramento de qualquer adversidade na vida, ele está te livrando da queda, os seus pés, desses infortúnios da vida. Ou você pode também compreender da queda ao pecado. Quando nós cremos em Deus, nós temos a certeza que Ele nos livra de todas as tentações. E quando Ele não nos livra, Ele nos ensina a viver numa vida de intimidade com Ele. E quanto mais intimidade, mais nós estamos vigiando, mais orando para não cairmos em tentações. Porque foi esta a mensagem de Cristo Jesus: vigiar e orar para não cair em tentações. Quando estamos vigiando e orando, Ele está nos livrando os nossos pés de toda a queda para o pecado, mas para vivermos em santificação diante dele. Queridos, há muitas outras coisas que poderíamos falar, o que ganhamos em servir a Deus. Mas nesses 3 versos, do verso 8 do Salmo 116, o salmista compartilha conosco a salvação pela fé, o fortalecimento em toda situação dolorosa de sofrimento e também o livramento das quedas para o pecado e vivermos em consagração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Quero fazer, Senhor Deus, desta oração do salmista a nossa oração. Senhor, livra-me de todo perigo e de todo mal. Senhor, enxuga dos meus olhos toda lágrima, ó Pai. Senhor, fortalece, Senhor Deus, o meu interior e que eu possa, Senhor Deus, desfrutar da salvação, porque o Senhor livra a minha alma da morte, porque em Ti confio, em Ti eu espero e em Ti, Senhor Deus, tenho a certeza que pela fé em Cristo Jesus eu sou salvo. Ó Deus maravilhoso, abençoe cada família, Senhor Deus, restaura o casamento, sustenta-os debaixo da Tua graça. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coloca a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai, mas seja conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.